Fala pessoal, gravando esse vídeo aqui para vocês do fechamento dessa primeira semana que nós tivemos aqui do mês de janeiro e no nosso retorno do projeto os 10%. Olha só, pessoal, hoje é sexta-feira, né, dia 10 de janeiro de 2025, e nós temos aí algumas primeiras impressões, né, de como que está o mercado nesse retorno, como que está a volatilidade e tudo mais. Hoje nós tivemos o payroll nos Estados Unidos e o payroll ele mostrou uma forte criação de vagas, bem acima do esperado pelo consenso de mercado e também do mês anterior. E isso trouxe uma movimentação bem negativa para os mercados lá de fora, né, para o mercado internacional. Só para vocês terem uma ideia, o S&P nesse momento ele está caindo 1,7%, Nasdaq está caindo 2%, o índice Bovespa embalou nesse movimento lá dos Estados Unidos, caindo 0,78 nesse momento ali, e o dólar também pegou força por conta do movimento do payroll, subindo 1,27 nesse momento. Além do payroll, nós tivemos também a divulgação do IPCA. E o IPCA ele fechou acima do teto da meta do Banco Central, né? No caso ali, do que estava do Conselho Monetário Nacional. Né? Então a gente tem a meta de inflação de 3%. Aí ele acabou fechando, se eu não me engano, 4,8, 4,89, alguma coisa nesse sentido. E o teto da meta seria 4,5, né? Então ele estourou ali um pouquinho a meta da inflação aqui no Brasil. Por conta disso, hoje, às 5 da tarde, se eu não me engano, o Gabriel Galípolo, que agora é o presidente do Banco Central, ele precisa escrever a carta lá para o Senado explicando, né, o motivo pelo qual o Brasil acabou não conseguindo cumprir a meta de inflação, né? Motivos que estão por trás disso, tá? Não são vários, ok? Mas vamos tentar ser o mais imparcial possível, tá? Então, um dos primeiros motivos que a gente tem, vamos pegar o cenário externo, o cenário global. Se a gente pegar o cenário global, quase todas as economias, né, que a gente fala aí principalmente nos países desenvolvidos, tá? Nenhum deles ali conseguiu também cumprir a sua meta de inflação. Né? A gente passou por um período pós-pandemia que a inflação depois acabou subindo, né? Tanto nos Estados Unidos, na Europa, chegou a 10%, aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi 9% que chegou, né? No Reino Unido também a inflação foi alta. E desde então, todos os bancos centrais no mundo inteiro, eles têm apertado um pouco mais os juros para conter esse cenário de inflação. No Brasil não foi um cenário muito diferente, tá? Então o Brasil também passou por esse tipo de movimento, só que há um tempo atrás a gente já tinha feito o aperto monetário e a inflação começou a cair no ano passado, né? Vocês devem lembrar, no ano passado não, ano retrasado, por conta da alta da Selic, que começou uma alta bem antes de todo o mercado externo. Só que ao longo do ano retrasado, a gente começou a afrouxar um pouco mais as taxas de juros. Isso porque o Brasil estava com aquela impressão, ó, vai ter aí o arcabouço fiscal, vai estar substituindo o teto de gastos, né? Então o Brasil vai ter uma meta ali de déficit zero. Então isso começou a permitir uma expectativa de inflação que estava em queda naquele momento, que o Banco Central afrouxasse um pouco a política monetária. E foi o que ele fez. Só que ao passar dos meses, principalmente em 2024, a inflação começou a acelerar. Né? No cenário externo, por exemplo, a inflação ela já não estava mais caindo como ele estava caindo ali em 2023 para 2024. A inflação começou a dar uma estagnada, um pouco acima ali também da meta dos países desenvolvidos. Então, isso também acabou tendo um cenário de desafio aqui para o Brasil com relação ao cenário externo. E aí o que acabou pegando para valer foi quando a gente começou a ver os primeiros números ali do fiscal brasileiro, que estava passando acima ali, né, da meta do governo e do déficit zero que não seria cumprido. E aí começou a especulação, né? Então o déficit zero não seria cumprido, aí passou para o limite inferior do déficit que também já não seria cumprido. Nessa o dólar começou a trazer uma escalada dentro do nosso país em abril do ano passado,
o dólar saiu da faixa de 4,90 ali que ele estava, 4,90, R$ 5, e foi para 5,40, 5,50, e depois, ainda no final do ano, bateu lá na casa dos 6, 6,40. Automaticamente, um dólar mais alto, ele traz uma pressão inflacionária maior, principalmente porque tem muitos produtos que são importados aqui no Brasil, e isso acaba afetando preços, né? Até mesmo, por exemplo, dos alimentos, né? Então, a gente pode, por exemplo, ver o preço do trigo, né? Acaba ficando mais alto. A gente teve também pressão inflacionária que veio da Europa, por exemplo, do azeite, que também trouxe aí nos alimentos uma inflação maior. E a gente teve também alta ali do café, que também pressionou os preços aqui no Brasil, da carne, enfim. Então, tudo isso aí acabou afetando diretamente a inflação, e o dólar para cima ajudou muito, né? E por que que o dólar deu essa disparada? Porque ao longo do ano passado, conforme o governo não estava conseguindo cumprir suas metas, no lado fiscal, começou a ter saídas até do investidor estrangeiro aqui do país. Isso começou a ser pressionado pelo câmbio, e aí começou a virar uma bola de neve, né? Começou os títulos públicos pedindo mais juros, porque o investidor estrangeiro já não estava com aquele apetite aos ativos domésticos, tanto na parte ali da renda variável como na renda fixa. E aí, juros escalando para cima ali do futuro. A gente ainda não estava fazendo o aperto monetário, e isso aí pressionou mais a saída de capital aqui do Brasil. O dólar foi escalando mais ainda, e a gente só foi ver alta na Selic nas 3 últimas reuniões do Banco Central. Tá? Então, isso pressionou muito, a inflação acabou saindo lá da sua meta, e hoje foi a divulgação do IPCA. Então, essa divulgação do IPCA por si só, ela levanta uma bandeira amarela para esse ano, né? Que provavelmente a gente deva ter uma inflação mais persistente no Brasil. E falando em inflação mais persistente, pressiona mais uma vez os juros para cima no mercado brasileiro. E aí a gente já estava com o mercado antes do payroll, já com o dólar subindo e a bolsa caindo por conta disso. E aí foi com o payroll que deu o strike final, mostrando que nos Estados Unidos a economia segue bem aquecida, que não necessitaria de mais quedas de taxa de juros por lá. Isso pressionou as bolsas para baixo e acabou pressionando o nosso câmbio para cima aqui no Brasil. Impressões da primeira semana aí, praticamente, né? Porque semana passada foi a semana do Ano Novo. Então, impressões que eu tive dessa primeira semana acompanhando o mercado. A semana começou com uma liquidez bem mais reduzida, né, do que o normal. É normal isso acontecer, tá, pessoal? Até porque a gente está num período de janeiro, né? Está começando o ano agora, período de férias aqui no Brasil. Também existem, né, os recessos lá dos Estados Unidos. Isso tudo, tá? Isso acaba afetando a liquidez da nossa bolsa, com toda certeza, ok? Então, a semana começou com uma liquidez ali mais reduzida, e ao longo da semana, tá, a gente foi vendo aí um pouco mais de volatilidade, tanto dentro do câmbio quanto dentro da Bolsa Brasileira, né? Então, o câmbio ontem mesmo começou a ganhar uma volatilidade maior, hoje também. A Bolsa também aconteceu esse mesmo movimento. Eu pude perceber dessa primeira semana que o índice futuro ele está mais volátil do que o dólar, tá? Então a gente está tendo um índice aí um pouco mais fluido nas suas movimentações. O dólar, pela parte da manhã, muitas vezes tem estado um pouco mais travado e andado um pouco mais no período da tarde, o que foi já diferente no pregão do dia de hoje. E aos poucos o mercado está voltando à sua normalidade, tá? Então a gente tem a expectativa de que até a semana do dia 20 de janeiro a gente já tem um mercado um pouco mais tracionado aqui no Brasil. Também tem o aspecto, né, do recesso ali em Brasília. Isso também impacta diretamente os preços do dólar e também do índice aqui no Brasil, que só volta em fevereiro. E tem um outro impacto também, que é a aposta do Donald Trump nos Estados Unidos, marcada ali para a semana do dia 20, e isso também pode trazer um mercado, no caso dos Estados Unidos, um pouco mais tímido até lá, né? Então, isso tudo traz, né, aqueles mercados onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado conforme a movimentação vai sendo deixada.
mas eu percebi uma boa melhora, né? Se pegar segunda, terça, né, foi melhorando esses movimentos ao longo da semana, assim que o mercado vai retornando, tá? Só mais uma observação com relação à questão dos Estados Unidos e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? A gente também pode ter um pouco de pressão agora inflacionária por conta do que está acontecendo na Califórnia com os incêndios. E isso também pode acabar trazendo um juros que fique no mesmo patamar e não caia lá nos Estados Unidos, por pressão do lado fiscal, por conta do que está acontecendo por lá, né? Uma situação, inclusive, muito triste, ok? Bom, aqui trago na tela, né? Então, por exemplo, hoje nós estávamos acompanhando aqui o índice futuro, e o índice futuro ele lançou o que a gente chama de um pivô de baixa nesse pós-rompimento da 200. A única questão desse rompimento do índice, tá? É que ele foi no horário exato ali da notícia do payroll, né? Então, muitas vezes a gente evita abrir uma posição se está na faixa ali do payroll. Depois chegou a fazer até um power breakout na 9 e um power pela 20, né? Então, aqui, se eu desenhar, talvez vocês consigam enxergar melhor, ó, um power breakout pela média móvel de 20, rompido aqui nesse candle, né? Então isso também é uma movimentação de baixa. E agora ele vai terminando aqui, ó, nesse breakout, tá? Então esse breakoutzinho que pode dar o padrão de continuação de baixa dentro do índice futuro. Então, se a gente olhar, tá? Agora eu vou transportar aqui para o Ibovespa. Se a gente nos transportar para o Ibovespa, ainda seguimos na tendência ali de baixa, né? Então eu estava vendo esse canal com a possibilidade do mercado poder fazer um repique. Não, né? Muito pelo contrário, o mercado está querendo fazer uma nova mínima. Mas ele não está com um volume forte nessa nova mínima. Veja que o volume aqui, ó, como ele está baixo, ó, tá? É porque estamos em janeiro, volume baixo, nenhum dia ainda superou a média de volume do índice, né? Então o volume está bem menor. Veja que o volume aqui médio está bem menor do que dezembro, novembro, né? Outubro, está bem menor. Então a gente está tracionando aos poucos dentro do mercado brasileiro. Nós estamos num suporte importante, tá? Dentro do índice, como vocês podem ver aqui o Ibov, ó, esse é um suporte extremamente importante que está querendo ser perdido, que se for perdido, vai ali onde a gente tem uma nova mínima, né, de espelho, seria aqui nessa faixa dos 112 mil pontos, que é a mínima ali de 2023, antes dessa arrancada que o mercado fez no ano retrasado. Ou seja, né, estamos diante de uma movimentação dentro do índice Bovespa delicada, tá? E ainda não vemos ali uma saída para ela. O índice, como eu comentei com vocês ao longo dessa semana, ele foi relativamente tranquilo, né? Porque hoje era notícia, a gente passa muitas vezes pela questão de notícias, mas deu um pivô, deu um trade e foi. Ontem foi um pouco mais complicado, né? Ontem ele deu aqui duas saídas de trade, uma aqui positiva, depois deu outra. A primeira acabou estopando esse movimento, como vocês podem ver, ele voltou e estopou, mas a segunda aqui ele acabou saindo e aí ele foi ali nos seus alvos, primeiro e segundo alvo de Fibonacci. Aí a gente teve na quarta-feira, né, o índice saindo num pivô clássico logo na abertura do pregão, ó. Ele rompeu, foi, bateu o primeiro alvo, depois fez até uma cutucada pela 9, mas aí pela 9 voltou batendo pela 20. A gente até chama esse processo de power breakout, um pouquinho mais alargado, que aí seria projetar esse movimento aqui dele para baixo, ó. E aí pegou primeiro, segundo, terceiro alvo de Fibonacci, depois ele ficou em breakout e lançou mais pivô de baixa ao longo do pregão. Então, índice futuro, como vocês podem ver, um dia de acerto para cá, né? Um erro aqui, um acerto e um acerto no dia de hoje, tá? Seria ali, né? Como a gente vai acompanhando dentro dos mercados, depois, inclusive, até planilhando. Aí nós tivemos no dia 7, ó, o pivô clássico dentro dele, que aí é aquele pivô mais clássico que existe dentro do mercado. Então, foi um trade belíssimo. Depois a gente tem aquele contexto para ir avaliando a possibilidade do Power Breakout, né? E aí, pô, eu estou avaliando Power Breakout. Posso ver primeiro por Power na 9, mas Power na 9 já fez clássico, então espera Power na 20. Power na 20 seria aqui, tá? Nesse candle aqui, ó, 31. Só que aí, nesse caso do candle 31, ele veio a cutucar um ponto do stop, mas depois voltou indo nos alvos, né? Então, ali próximo ao meio-dia.
Então aqui acabou dando, um acerto, um loss, né? Porque antes de ir para o alvo ele acabou voltando. E teve no dia 6 de janeiro, que aí ele fez aqui o chamado pré-rompimento da média móvel de 200 períodos, mas com a 20 um pouco distante. Até serviria como trade por estar na abertura do pregão, tá? E aí depois até batida aqui na média móvel de 20, tá aí o rompimento. Então, se você for avaliar esses 2 primeiros dias, ele te daria um gain, mas te daria um loss. Depois te daria um gain, te daria um loss. Até que aqui ele te daria gain, 2 gains. Depois para cá ele te daria um loss e um gain. E hoje ele te daria um gain, tá? Então, não dá para dizer que o índice está extremamente péssimo a trabalhar. Isso não. E o dólar? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão do dólar. O dólar, né, ao longo da semana, dessa primeira semana, nas primeiras impressões que a gente tem aqui, dia 6. Então, pegando aqui dia 6 de janeiro, olha como, né, o volume estava baixinho, baixinho, né? Gráfico de 2 minutos aqui, ó, eu não vi nada, porque esse pullback aqui, ele estava um pullback muito mais oculto, né? No sentido de não ter a máxima e mínima. Aí ele foi lançar um primeiro pivô aqui embaixo. Só que lançando o primeiro pivô aqui embaixo, geralmente a gente não entra, porque a gente espera fazer um power. E ele não fez. Aí o que ele lançou aqui foi o contexto que a gente chama de afastamento inferior. E aí foi tranquilo, afastamento inferior deu sucesso aqui dentro do dólar, tá? Gráfico de 2 minutos. Aí vamos pegar só essa parte da manhã, né? Olhando pela ótica do 2 minutos, só a parte ali da manhã. Aí no outro dia ele lançou um pivô de baixa aqui, ó. Fez esse pivô de baixa, apesar de ter comido um pouco da 9, fez um pivô de baixa, só que infelizmente esse pivô de baixa aqui ele passou sendo cutucado nesse ponto de stop. Poderia até, né, vendo essa situação, pô, o mercado deixou uma mínima, deixou um topo, deixou outra mínima, deixou outro topo, tá saindo, pô, de repente é um trade que você busca saída antes para poder aí minimizar o risco dessa operação. Apesar dele ter cutucado, depois ele foi no alvo, tá? Isso é importante também ressaltar muitas vezes, né, dentro do mercado quando a gente acompanha. Caiu bastante, espera power, não fez power breakout, ficou mais lateralizado e depois lançou o que a gente chama de afastamento inferior. E aí ele foi no primeiro alvo ali, depois daria uma saída, por exemplo, pela 9, tá? Então, também não dá para dizer que foi 100% péssimo. É que esse stop aqui é um stop grande, né? Aí, pegando só pela parte da manhã por enquanto, né? Então, na quarta-feira, ele chegou a fazer aqui o que a gente chama de trick entry. Ela conseguiu pegar um alvozinho ali de 5 pontos, mas depois voltou tudo. E aí, depois a gente teve um pivôzinho de baixa, que ele fez aqui. Esse pivôzinho de baixa, como vocês podem ver, ele chegou a pegar o alvo, tá? E também pegou alvo de 5 pontos. E depois ainda chegou a fazer um terceiro, que era o breakout aqui, ó. E aí pegou o primeiro, segundo alvo, tá? Então, também não dá para dizer que foi péssimo, que foi ruim, porque não foi, tá? E aí, seguindo depois, né, para o dia de ontem, dentro do mercado, ele abriu de manhã, estava bem travado aqui o dólar, ó, pode ver, bem travado, até que aqui ele saiu. Então, ó, alternado, tá? Alternado com a 20, ok? Veja que aqui não tem aqueles pullbacks clássicos. Alternado, 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 não fez pullback, alternou de novo, alternou a média, alternou novamente, não fez pullback, primeiro pivô está aqui, ó. Esse primeiro pivô dele, você projeta ele para baixo, e aí você tem aí essa movimentação de queda dentro dela, tá? Se esse, de repente, ficou ruim pela virada da média, teve um segundo, que aí poderia até considerar como um padrão clássico. E aí você tem essa movimentação de continuação dentro do dólar. E aí, depois, período da tarde. E hoje? Hoje nós tivemos, pela parte da manhã, um pivôzinho clássico pré aqui, pré não, né? Afastamento inferior com alvo lá na 200. Trade bom, trade tranquilo. E depois da arrancada, se a gente for olhar aqui, ó, ele fez também um pivô, só que aí estava esticado, muito esticado, pré-payroll, né? Mas ele fez um pivô, tá? Não deixou de fazer. Pode ver que aqui ele alternou na média de 20. Então, essa alternância pela média móvel de 20 aqui não daria contexto.
E aí, agora, né, à tarde, ele saiu aqui, ó, um breakout alinhado com a média para cima, que pegou o primeiro alvo apenas. E aí depois voltou para baixo e estamos nele aqui agora, tá? Pela ótica, 5 minutos dentro do dólar, né? Olhando pela ótica dos 5 minutos, pegando ali desde segunda-feira, a gente vê, ó, aquela primeira arrancada que o dólar deu aqui para baixo, ficaria ruim de vender pela quantidade de barras da mesma cor. Aonde ele sinalizaria seria mesmo esse rompimento, mas aí, pô, você olha, pô, tá depois da queda, né? Você tá vendendo muito no fundo. Algumas pessoas até me perguntaram, alunos, eu poderia considerar isso aqui uma volta em V para baixo? Poderia, já que ele não fez aqui máxima e mínima quando ele subiu. O topo desse candle e do anterior eram iguais, né? Então, mesma máxima, tá? Segunda-feira, terça-feira, foi o mesmo pivô do gráfico ali de 2 minutos que acabou cutucando, né? Nesse caso aqui não teria como escapar desse stop que o mercado acabou deixando. E depois você vê um afastamento inferior, mas aí com rompimento tardio. No pregão de quarta-feira, ele abriu. Esse pivô não conta, porque ele é um afastado pelo gráfico de 5 minutos. Você espera trick entry. Trick entry está aqui. Então, aqui ela fez uma trick entry no candle 18, que combinou com o breakout anterior. Foi um movimento bom de estar operando dentro do dólar, tá? E aí, depois, posteriormente, tem até um afastamento aqui, afastamento, né, de classe superior dentro dela, e ele ficando lateralizado, depois caindo. E ontem, né, o dólar aqui, ó, estava naquele breakout que a gente viu, esse pullback oculto, que dá para ver no gráfico de 2 minutos, e o pullback aparente, que às vezes é aquele pullback mais fácil de identificar. E ele foi tranquilo, porque ele foi até o quinto alvo de Fibonacci. E o pregão do dia de hoje, tá? Ele deu uma confundida aqui, mas eu vejo que é até um erro meu de ter pensado que isso aqui estava enquadrado como volta em V, né? A movimentação dele não estava muito bem apontada para volta em V. Mas, em todo caso, se fosse aqui, né, a da volta em V, ela deixou um stop, mas quando ela retornou, ela foi bem, só que aqui o ponto dela é, se eu entro aqui, né, vendido por causa da volta em V e sou estopado, provavelmente não vou estar entrando comprado aqui. Então, esse movimento provavelmente não seria capturado. E aí aqui o pullbackzinho que eu teria que olhar ele, né, com auxílio do gráfico de 2 minutos para poder ver essa entradinha, certo? Então, assim, primeiras impressões, o mercado vem ganhando força, tá? Vamos ver se isso aí vai legal aí nos próximos dias, ok? Pessoal que está acompanhando a gente aqui, pessoal, pelo YouTube, né? Nós liberamos dentro do Projetos 10% algumas vagas ali para quem quisesse ingressar dentro do Projetos 10% nesse ano de 2025, tá? Então, muita gente aí acabou perguntando para a gente se ainda tinha vagas. Como a gente tem alunos, né, que entram, planos que vencem no meio do caminho, a gente tinha vagas. Então, a gente liberou essas vagas e elas vão encerrar hoje, tá? Então, hoje à noite esgotam aí as vagas para o projeto 10%, ok, pessoal? Após isso, a gente não vai ter aí novos entrantes dentro do projeto. Então, se você quer fazer parte do projeto 10%, vai lá no nosso site, você vai ver, ó. Se você comprasse, por exemplo, semestral, você ia pagar 3.996, trimestral 2.125. A gente está aqui, ó, plano 1 ano, tá? Você vai ter nesse plano 1 ano todo o portal do aluno do projeto. Então, todo portal significa que você vai ter todos os cursos que estão aqui, tá? Dos cursos base, os cursos premium e os exclusivos. Vocês vão ter acesso a todos eles pelo período de 1 ano, tá? Então, isso que é o mais interessante. E aí, dá para você fazer aqui pela Hotmart, né? Então, eu vou deixar o link ou vai direto no site projetoos10%.com.br, vai abrir aqui para você essa abinha
aí você clica aqui para conferir. Mas eu vou deixar também o link aqui no chat não, na descrição desse vídeo. Hoje encerra, tá? E aí não vai ter entrada. Lembrando, encerrando isso aqui, posso entrar depois no plano mensal? Não, não vai estar disponível. Como vocês podem ver, pelo próprio site está indisponível. Encerrando aqui hoje, posso entrar pelo trimestral? Também não. Não vai estar disponível. Posso entrar pelo semestral? Não, não vai estar disponível. Ou seja, quer fazer parte do projeto 10%? É só nesse plano aqui agora. A gente só vai estar liberando novas vagas do projeto em abril, tá? Que é quando aí vai vencer a última leva de alunos que entrou junto com a gente. Por enquanto vai estar tudo indisponível. Então, se quer entrar agora, do começo do ano, é esse o momento, né? Lembrando que a gente vai estar fazendo um plano de trade específico para começar 2025. Essa semana eu acompanhei e semana que vem a gente já vai começar um pouco mais bruto ali, colocando as ordens na tela, já que eu tenho o CNPI, a gente vai colocar o gerenciamento de risco para acompanhar, fazer um plano de trade, alguns detalhes novos para 2025, como o sistema híbrido, que eu já comentei com os alunos que a gente vai estar trabalhando. Então, você que está acompanhando a gente, quer fazer parte, aproveita, clica aí no link e vem para o projeto antes que acabe, ok? É isso, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Valeu, abraços.